Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando ainda sobre a reforma religiosa. A gente viu o que levou, né, os estados, a burguesia e alguns padres a romper com a Igreja Católica. Agora a gente vai ver alguns personagens responsáveis, né, por esse episódio. Começando então com a reforma luterana, né? No século XVI, o monge Martinho Lutero ele vai iniciar um movimento de ruptura com a Igreja Católica. Lutero publicou em 1517 95 teses que mostravam o seu descontentamento, né? Então as críticas que ele tinha à Igreja Católica estavam nessas 95 teses. Então isso se tornou público para quem quisesse ler, né? Ele colocou num lugar bem público essa placa contendo, né, todas as críticas, tudo que ele via de errado, né, no posicionamento, no modo de pensar e de agir da Igreja Católica, e isso gerou uma grande repercussão. Martinho Lutero acabou sendo expulso da Igreja Católica. Martinho vai precisar fugir, né, então ele vai se esconder num castelo de um príncipe, e ali, no período que ele vai ficar ali, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Em pouco tempo, as ideias de Martinho Lutero começam a se espalhar, começa a ganhar seguidores, burgueses, nobres, camponeses e trabalhadores, então começam junto, né, com essas ideias a protestar. Então daí que vai surgir o nome protestantismo, né? Eles começam a fazer protestos contra a Igreja Católica. Entre os princípios da doutrina luterana estavam a fé cristã como único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como única fonte para a fé, o batismo e a Eucaristia como os dois únicos sacramentos. Além disso, condenava o culto aos santos católicos e a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Vamos falar agora um pouco sobre a reforma calvinista. João Calvino nasceu na França, ele era católico e formado em teologia, e ele também vai iniciar um movimento, né? Ele se inspirou nos outros movimentos protestantes que aconteceram para começar o seu próprio movimento. Calvino foi perseguido pela igreja, ele precisou se mudar para a Suíça, né? Ali ele vai se tornar líder do governo, e as suas ideias vão começar a ser espalhada e aceita pelos seus seguidores, né? Entre as ideias estava, ele condenava o jogo, o culto a imagens de santos, as danças, a roupa luxuosa e o uso de joias. Calvino também defendia que a fé era o único meio de você ir para o céu. Além disso, ele vai surgir também com a teoria da predestinação. Essa teoria diz que uma pessoa, quando ela é escolhida por Deus para ir para o céu, não há nada que possa atrapalhar isso, né? Você é predestinado para alguma coisa. Então, se você é predestinado para ir para o céu, você vai para o céu. O calvinismo se espalhou por toda a Europa, Inglaterra, França e Escócia, dando início então a várias correntes protestantes, entre uma delas a presbiteriana. E eles pregavam que você tinha que trabalhar muito, você não precisava gastar com luxo, né? Então você trabalha bastante, mas não gasta com bobagem, e você deveria orar muito a Deus. Portanto, se você trabalhasse muito e começasse a se enriquecer, isso era um sinal de que Deus estava com você, né? Segundo os calvinistas. Segundo o pensador Max Weber, essas ideias calvinistas ajudaram a desenvolver o capitalismo e a burguesia, pois defendiam o lucro e o acúmulo de riquezas, né? Então, dois pontos aí principal do capitalismo. E por último a gente vai ver um pouco sobre a reforma anglicana. Essa vai acontecer na Inglaterra pelo rei Henrique VIII, ele que vai ser então responsável por essa reforma religiosa. O que levou a essa ruptura foi disputa pelo poder político e econômico, né? Ele dizia que a igreja interferia muito em seu governo, então ele queria que a igreja tivesse menos interferência, e também a igreja possuía muitas terras na Inglaterra. E outro motivo bastante forte para que o Henrique VIII rompesse com a igreja foi o fato que ele queria a anulação do seu casamento com a rainha Catarina, né? Então ele queria o divórcio, ele queria poder se casar novamente, e isso, segundo a Igreja Católica, era pecado. Então ele buscou um meio de expulsar a Igreja Católica da Inglaterra, fundar uma nova religião, para que ele pudesse ali pegar as terras novamente, para que essa nova religião não interferisse tanto no seu governo e que ele pudesse casar novamente também. Após tudo isso, então, vai ser fundada a igreja anglicana ali na Inglaterra, né? O parlamento vai aprovar essa criação, então o Henrique vai ser a autoridade máxima da igreja, mas só que em termos de doutrina não vai ser muito diferente da fé e das doutrinas da Igreja Católica, né? Então você percebe que na Inglaterra foi mais para interesse próprio, né? Recuperar as terras, menos interferência e poder casar novamente.